paz, meus queridos irmãos, minhas queridas amigas e irmãs. Que a luz do Mestre Jesus ilumine os nossos corações e possamos aprender a cada dia a nos tornarmos melhores como espíritos que somos encarnados e fortalecendo a nossa maior vontade e o nosso maior propósito, que é avançar em direção à luz que Jesus nos fala. Eu recebi uma mensagem de uma amiga que relata uma história interessante. Ela diz assim: Bom dia, seu Antônio. Ontem aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Não sei como e por quê. Como eu já falei para o senhor, sou uma pessoa muito calma, difícil de perder a cabeça. Como muitos dizem por aí, eu sou muito boba. Mas ontem, uma menina me irritou e eu perdi a cabeça. Eu queria bater nela. Não bater, eu queria matar ela. Meu sentimento era esse mesmo, de matar ela. Eu me senti uma outra Jéssica. Entrando em mim, minha vista escureceu, comecei a tremer e eu me vi matando ela. Só que eu consegui me controlar e saí, fui para o banheiro do trabalho, respirar e chorar. Mas eu fiquei ruim o dia todo, pensando que eu tinha que ter batido nela. Mas, se eu tivesse feito isso, eu ia me prejudicar e eu ia ser mandado embora sem direito a nada. Sabe o que eu achei estranho? Foi essa outra Jéssica que eu sentia entrando em mim, e isso já aconteceu comigo outras vezes. Só que nunca tinha percebido isso, e quando eu sentia isso tudo, ficava muito escuro, e quando eu via, eu já estava em cima da pessoa, já quase matando. E assim foi ontem, e nessa hora que começou a escurecer a minha vista, quer dizer, a outra Jéssica entrando em mim, eu consegui sair e fui para o banheiro. Mas o que será isso? Então, temos esse depoimento dessa irmã chamada Jéssica, trazendo para nós essa história muito interessante. E pensando sobre esse fato, eu resolvi trazer alguns conhecimentos que poderão ajudar outras pessoas. Primeira coisa que nós temos que pensar: o que realmente aconteceu com a nossa irmã Jéssica? Pensando sobre o fato, essa história que a Jéssica me passou, vamos tentar trazer algumas respostas, algum esclarecimento sobre esse envolver e esse acontecimento que quase complicou a vida dela de uma forma muito séria. Eu fiz algumas anotações e que vou traduzindo e interpretando para vocês. O que aconteceu com ela? Será que era apenas ela, a Jéssica, reagindo à provocação da companheira de trabalho? Ou será que outras forças estavam atuando para que a situação se complicasse e ela perdesse o emprego por justa causa? Se isso tivesse acontecido, dela brigar com a companheira, os problemas seriam muito maiores e de difícil solução para o futuro. Havia sim uma terceira parte aí, invisível, influenciando esse atrito entre as duas. Os espíritos, acreditem ou não, eles influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas atitudes de uma forma muito intensa. Na maioria das vezes, são eles que nos controlam. Eles nos dizem o que fazer, como fazer, quando fazer.
Sim, meus queridos amigos, essa influência espiritual é muito intensa. Então, nós não temos apenas os nossos pensamentos. Claro que a maioria daquilo que pensamos são pensamentos nossos, mas também nós temos aqueles pensamentos que nos são sugeridos pelos espíritos, esses seres incorpóreos que estão ao nosso redor, nos influenciando grande parte do tempo. E essa influência parece que tem alguém falando na nossa cabeça de uma forma muito sutil, muito leve. E é tão sutil que nós nem nos damos conta e achamos que esses pensamentos são realmente nossos. Isso acontece pelo fato de que a nossa alma é um espírito que pensa o tempo todo. Se nós pensamos, todos pensam, os mortos e os vivos. E a consequência disso é que vários pensamentos vão nos alcançando ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, ou então sobre assuntos contrários àquilo que nós mais gostamos. No caso da nossa irmã Jéssica, os pensamentos dela estavam sim aborrecidos com a companheira de trabalho que a provoca e a incomoda o tempo todo. Como é que estavam os pensamentos da companheira adversária de trabalho da Jéssica? Na mesma faixa, ambas pensando sobre o mesmo assunto, sobre as mesmas situações e reagindo e interagindo mentalmente uma com a outra. E vem essa terceira parte, que é a parte espiritual, que esses seres que estão à nossa volta estão, alguns, estimulando essa desavença, essa rixa entre as duas. Mas também existem aqueles seres espirituais bons que procuram interferir para que isso não ocorra, para que a situação não se complique. Portanto, sempre existirá em nós algo dos espíritos. Quando esses pensamentos são voltados para a tranquilidade, para a paz, para a harmonia, para o equilíbrio, são os espíritos bons que estão nos influenciando para nós estarmos equilibrados. Mas quando os pensamentos que estão sendo colocados em nós são contrários ao equilíbrio, à paz, à mansuetude, e mesmo contrários aos nossos pensamentos, nos levando a uma irritabilidade, a uma agressividade, a uma violência que nós não nos reconhecemos, são espíritos maus que estão nos influenciando. Entramos nesse momento em combate. Aceitamos a influência dos maus ou a influência dos bons? Mas então como é que eu vou separar os meus pensamentos daqueles que não são meus? Os primeiros pensamentos normalmente são os nossos, são aqueles que vêm de imediato, aqueles que surgem rapidamente. E os pensamentos dos espíritos é como uma voz que está nos falando por trás de uma forma bem sutil. Qual deles eu devo seguir? Devemos seguir sempre aquele que nos leva a decidir pelo bem, pela paz, pela harmonia, que combate o nosso orgulho, que evita que nós alimentemos a raiva, que nos sugere evitar o confronto verbal, o confronto físico, a discussão, a agressão. Para isso, nós temos que fazer uso da nossa vontade, a nossa escolha. E foi isso que a Jéssica fez. Mesmo ela sendo influenciada para entrar em conflito com a companheira de trabalho, ela optou por se afastar.
por se retirar para ir ao banheiro, para chorar, para ficar com ela mesma, naquela opção de deixar a raiva, a ira, se aliviar para depois retornar. Se ela tivesse optado pelo confronto, pela agressão não só verbal como física, ela iria ter responsabilidades muito sérias, mesmo sendo influenciada pelo espírito, porque ela fez a escolha. O primeiro pensamento, o primeiro movimento para evitar a briga, para evitar a desavença, para evitar o desentendimento, é o que deve ser seguido, mesmo que possam achar que nós estamos nos acovardando. Na verdade, não é uma covardia, é um ato de extrema coragem não revidar, pois esses pensamentos que nos inspiram ao equilíbrio são os pensamentos dos bons espíritos. Precisamos considerar que esse primeiro momento pode sim ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. Se a natureza espiritual da Jéssica, hoje encarnada, fosse a de um espírito primitivo, muito instintivo, muito violento, é claro que ela iria seguir esse pensamento. Mas lembrem que ela disse que ela não é assim, que muitos a acham até muito boba. Mesmo esses espíritos muito primitivos, muito instintivos, também têm amigos espirituais que zelam por eles, que desejam bem deles e implantam e procuram colocar bons pensamentos. Mesmo para esses, é sempre bom seguir essas sugestões para o bem, para que a sua situação não se complique. Como é que vamos, então, separar um pensamento sugerido se ele vem de um bom ou de um mau espírito? É muito simples. Todo bom pensamento, mesmo que vá contrário ao nosso orgulho, isto é, pacifique, se afaste, não revide, não reaja, vem de um espírito bom. Todo mau pensamento, mesmo que de acordo com a nossa índole, vem de um espírito mau. Reaja, bata, ofenda, não aceite esse desaforo. São espíritos maus. E por que os espíritos maus fazem isso? Para nos fazer sofrer o mesmo que eles sofrem. Ou por inveja, porque nos veem felizes, ou por não gostarem de nós, ou por muitos outros motivos. Se você está vivenciando ou conhece alguém que está passando por uma situação semelhante à da Jéssica, procure orientar, procure esclarecer, procure dizer que é preciso muito cuidado para não reagir de forma instintiva, de forma violenta, de forma ofensiva, pois estará criando uma situação muito mais grave do que simplesmente virar as costas, entrar em paz consigo mesmo e continuar no seu trabalho, no seu emprego, com os seus entes queridos. E, importante, para fechar essa nossa pequena conversa, sempre pedir o conselho da espiritualidade amiga é o melhor caminho. Se afaste, se isole e entre em meditação, eleve o seu pensar e pergunte: o que eu devo fazer nessa hora? E os mensageiros de Jesus, o nosso mestre de amor e da paz, não te deixarão sozinho ou sozinha. Muita paz, queridos amigos, queridas irmãs e irmãos, que a luz do Mestre Jesus ilumine os nossos corações.